Boa noite. Boa noite a você que está aqui. Boa noite a você que nos assiste através da internet, através do canal executivo. Tenho certeza que o Espírito de Deus foi quem trouxe você aqui nesta noite, e foi o Espírito de Deus que fez você ligar o seu aparelho e está nos assistindo nesse momento durante essa semana de oração de mordomia. É importante lembrar que o termo mordomia é um termo que começa na Bíblia, tem origem bíblica, com a palavra economia. Aliás, se houver algum economista nos assistindo, a palavra grega oikonomia é que deu a palavra mordomia, maiordomia em latim e mordomia em português. Assim foi traduzido para nossas Bíblias. É a semana de mordomia, que traduzido seria a semana de administração da vida, a justa, a correta administração cristã da vida. É um termo que aparece muito no grego bíblico, e essa semana é dedicada a estudar os nossos deveres como mordomos de Deus perante o Criador do universo. Antes de nós começarmos nossa mensagem, por falar em mordomia, o nosso tema desta noite é o tema sobre a santidade do corpo e da mente. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para as professoras de Pilates, que nos atenderam e desentortaram algumas peças no nosso corpo durante esses dias, e de alguns colegas que estavam lá nos assistindo. Aliás, o cuidado do corpo é parte importante da mordomia cristã. A Bíblia nos ensina que o corpo é templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do corpo. Aqueles que podem, devem, de preferência, procurar um profissional de saúde e fazer a sua avaliação, procurar um profissional bom na área de fisioterapia ou de educação física, de pilates, e fazer o seu exercício físico e cuidar da saúde, porque o corpo é templo do Espírito Santo. É no corpo, através do corpo, que se dá toda a nossa ação, toda a nossa existência. O corpo é que contém os talentos. É no corpo que está a mente. É o corpo que usa o tempo. E é o corpo que trabalha para adquirir bens que serão usados para manter as nossas famílias, suprir as nossas necessidades e para patrocinar o Evangelho, como falamos ontem, fazer amigos, para que eles, no fim de todas as coisas, quando esse mundo terminar, eles digam para nós: sejam bem-vindos aos tabernáculos celestes. Ok, nós temos então essa nossa saudação para vocês, e alertando que amanhã nós temos um tema que você não pode perder, que é o significado espiritual das ofertas. Nós hoje falaremos sobre o nosso corpo e mente no altar, e amanhã nós falaremos como a vida espiritual vai ao altar de uma forma mais profunda quando nós entregamos o que temos e o que somos de uma maneira espiritual no altar de Deus. Amanhã não perca o significado espiritual das ofertas, um tema fundamental para a nossa vida cristã, na nossa jornada nesse mundo. E eu convido você para estudar comigo agora, para ler comigo a passagem que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Essa é uma passagem extraordinária, uma passagem rica de lições espirituais, e nós vamos destacar duas lições básicas, das quais esperamos, com a graça de Deus, desdobrar os ensinos bíblicos que estão nesses dois versículos. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um versículo extraordinário. E aqui, esse versículo está tratando de uma coisa muito importante. Pela maneira como o apóstolo São Paulo introduz o tema,
nós percebemos que há algo muito importante, algo que merece essa introdução um tanto dramática do apóstolo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele podia dizer simplesmente: irmãos, apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo. Não poderia ter dito assim? Poderia ter dito. Ele poderia ter dito: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o corpo em sacrifício vivo. Poderia ter dito isso. Mas por que o apóstolo Paulo faz uma introdução tão longa e tão contundente, tão emotiva, tão apelativa quanto essa? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está suplicando, ele está pedindo de forma emocionada, ele está colocando na página daquele pergaminho antigo, quando ele escreveu esta mensagem, ele está colocando as suas emoções, ele está colocando toda a força que ele pode. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pois, e ele faz uma parada, e ele diz: pelas misericórdias de Deus. Algo importante ele vai dizer, algo fundamental ele vai pedir, algo realmente decisivo na vida espiritual, ele vai apontar nesse momento. E por isso que ele faz esse preâmbulo todo: rogo-vos, irmãos, irmãos, pelo amor de Deus, ouçam o que eu vou dizer. E ele está, nós podemos quase que imaginar o coração de Paulo palpitando, porque ele estava tentando, como que empurrar na mente das pessoas, empurrar no coração das pessoas a mensagem que ele vai dizer em seguida. E ele então diz: eu rogo-vos, irmãos, pois, pelas misericórdias de Deus. Ele podia dizer: eu suplico, mas ele disse suplico, e ele apela para Deus e para as misericórdias de Deus. E ele diz: que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos, ou o vosso corpo. E ele parece que está tentando nos dizer que o corpo é o centro da situação. Aliás, o apóstolo Paulo valorizava o corpo tremendamente. Ele disse que o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo para ele não é simplesmente uma matéria que vai se desfazer, ou uma substância sem sentido, e que o espírito equivale, etc. Ele realmente admite que, apesar do pecado, o corpo é corruptível, é corrompido, é pecador, mas ele também vai dizer que o corpo, depois que a pessoa aceita Jesus, ou quando a pessoa quer fazer desse corpo um centro de adoração a Jesus, esse corpo se torna o templo do Espírito Santo. Aliás, ele é templo do Espírito Santo, mas alguns não aceitam o Espírito Santo no templo, despejam o Espírito Santo, e outros aceitam o Espírito Santo no seu corpo. O apóstolo São Paulo está dando a devida importância ao corpo. E por que o corpo? Porque, como eu disse no princípio, é no corpo que as emoções residem, é no corpo que os pensamentos moram, é pelo corpo que você faz as suas ações, o corpo consegue os bens que você adquire, no corpo estão os talentos que você possui, e o corpo usa o tempo que Deus disponibilizou. Então, na realidade, tudo tem sentido por causa do corpo. Quem coloca o corpo, coloca a mente. Quem coloca o corpo, coloca as emoções no altar. Quem coloca o corpo inteiramente sem reservas, coloca o que o corpo possui. Quem coloca o corpo no altar, coloca no altar o destino do corpo, que é preparado para Deus, para a redenção e glorificação na volta de Jesus Cristo. Então ele diz: apresenteis o vosso corpo. Essa é a primeira parte. E a segunda parte ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Corpo e mente. Primeiro o corpo. E o corpo estando no altar, você se torna um inconformado, um descontente, um revolucionário. Você contesta as cosmovisões do mundo, as ideologias que estão no mundo, os entretenimentos e as mercadorias que são oferecidas para consumo neste mundo. Quando o corpo está no altar, a mente se torna uma mente desperta. Ela enxerga o que antes não enxergava. Ela começa a entender o que antes não entendia. Ela começa a ver de uma nova perspectiva, a perspectiva de Deus, a perspectiva do Espírito Santo. Então a pessoa agora resiste ao mundo,
ao mundo que antes a pessoa aceitava plenamente, ele resiste ao mundo. E todo crente se torna um contestador das coisas do mundo, se torna um contestador das coisas do pecado, se torna alguém que confronta, enfrenta e vence a luta do pecado pelo poder do Espírito Santo. Então o corpo, ele é colocado no altar. Mas como é que ele é colocado no altar? As Escrituras dizem aqui que ele é colocado no altar como um sacrifício vivo. A palavra sacrifício que está aí é a mesma palavra usada para o sacrifício de Jesus. Aliás, inúmeras passagens, não é, no livro Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime Alimentar, no livro Patriarcas e Profetas, estive vendo vários textos do Espírito de Profecia, nos quais essa passagem é mencionada, não é? E ao ser mencionada essa passagem, é destacado o aspecto do sacrifício, que lembra o sacrifício dos cordeiros que era feito no altar. Essa palavra que é usada na Bíblia, na língua original, é a palavra tisias, significa o cordeiro sobre o altar para o holocausto. É a mesma palavra, diz o dicionário, que é usada para Jesus e sua morte no Calvário. E no Espírito de Profecia é dito que assim como Jesus fez o seu sacrifício no Calvário, um sacrifício vivo, né, durante sua vida até o Calvário, que todos nós somos convidados, à semelhança de Jesus, fazer de nossa vida um sacrifício vivo. Porque a palavra sacrifício pressupõe morte. Não há sacrifício, no sentido dessa palavra usada pelo apóstolo São Paulo, sem morte. E aqui vem uma aparente contradição. Se é sacrifício, tem que estar morto. Mas ele diz que o sacrifício tem que ser vivo. Se está vivo, não é sacrifício. Mas se é sacrifício, não pode estar vivo. E o apóstolo apela, o sacrifício tem que ser um sacrifício vivo. E por que ele está dizendo isso? Porque na vida espiritual, andar no caminho de Cristo é morrer para o mundo. O apóstolo São Paulo diz assim, eu morro cada dia. Eu morro cada dia. Um sacrifício vivo. Jesus, antecipando-se ao apóstolo São Paulo, declarou de uma forma muito clara esta questão em São Lucas, capítulo 9, verso 23, você pode até verificar em sua Bíblia. Aliás, essa passagem é repetida nos evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. No entanto, o evangelho de Lucas é o único que diz a cada dia, não é? Quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. A cada dia, diz Lucas, tome a sua cruz e siga-me. Então, é uma morte, a cada dia você toma a cruz, a cada dia você sobe o Calvário. Porque no corpo existe uma luta. É sacrifício, porque no corpo existe uma batalha. É sacrifício, porque o corpo tem que renunciar. O corpo tem que se negar, porque há duas naturezas no corpo. Uma natureza que ainda não foi retirada, mas o será na glorificação, que é a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Ela mesmo depois que a pessoa está convertida, ela continua demandando desejos carnais, satisfações carnais, ainda possui desejo do mundo. E a outra natureza que é a presença do Espírito Santo. Então o Espírito e a carne estão em combate ali dentro. Então, para que o corpo possa ser um corpo que pertence a Deus, ele precisa fazer um sacrifício continuamente. Então, renunciar é sacrificar. Renunciar é morrer. Por quê? Porque a cada dia, muita coisa que o corpo quer, que ele só é feliz com aquilo, que ele só se contenta com aquilo, ele recebe um não de você. Um não do seu lado espiritual, um não do seu compromisso com Deus, porque você está comprometido com Deus, um não do Espírito Santo, um não de sua vida cristã, e você então conversa com o seu corpo,
e diz: corpo, você quer, mas eu não quero. Você pede, mas eu não lhe dou. Você deseja, mas não será satisfeito, porque eu tenho um compromisso com Deus, e para Deus eu sirvo, a Deus eu sirvo, e para Deus eu caminho, e portanto eu não vou satisfazer você, corpo, e o corpo morre. E depois ele levanta-se de novo, e a cada dia você toma a sua cruz e segue a Cristo nas dificuldades, nas circunstâncias que você se encontra, porque você tem um compromisso com Deus. E o compromisso é colocar a sua vida no altar. E você pode estar pensando assim: mas pastor, peraí, tem um problema. Se eu nego os meus desejos, se eu nego parte dos meus sonhos, se eu nego parte das minhas paixões, porque os sonhos que são de Deus devem ser cultivados e realizados, os desejos que são conforme Deus devem ser alimentados, os planos conforme Deus devem ser executados. Mas, se eu nego desejos que eu tenho, não vou ficar um crente frustrado, não ficarei um crente recalcado. Eu conheci uma irmã numa igreja que uma vez disse: pastor Demóstenes, o senhor está andando muito certinho, o senhor está indo muito assim, rente, muito na linha do trem, cuidado para o senhor não ficar com depressão. O senhor vai ficar com depressão, porque o senhor está se negando demais, está se negando. Olha, libere, pastor, para ser feliz. Libere para ser. Quando você ama, a privação lhe satisfaz. Quando você ama, o sacrifício até te alegra. Note bem um homem apaixonado, aguardando por sua amada, por sua querida, que ele ama de todo o coração, e marca com ela um encontro, num ponto de ônibus, onde não há abrigo, e está chovendo. E a chuva cai, e ele se encolhe no poste, e a chuva o molha, e ele fica úmido, ele fica com frio, ele fica desarrumado, e depois vem o sol quente, e o sol seca, e queima, e a amada demorando a chegar. E ele está ali que não aguenta mais. Mas num dado momento surge ela na esquina, arrumada, bela. O perfume já recende desde lá. E ele percebe ela chegando, elegante, maravilhosa, brilhante. E ela chega e vê que ele está todo macerado pela chuva, pelo sol, maquiado pela poeira dos ônibus que passavam. E então, ela diz: meu bem, desculpe, eu me atrasei. E quando ele ouve essas palavras, com aquela voz maviosa, daquela criatura que ocupa o centro de suas atenções, o palco do espetáculo da sua vida, ele olha para ela e diz: meu amor, eu nem vi o tempo passar. Ele não vê o tempo passar porque ele ama, e quem ama se sacrifica com alegria. Veja uma mãe cansada de trabalhar o dia inteiro, dormindo numa noite fria, quase que não consegue se mexer de tão cansada, e na alta madrugada, no momento do descanso mais gostoso, o seu filhinho geme no quarto ao lado e diz: mãe. E aquela mãe, antes cansada, exaurida, cansada, somente porque ela ama, ela é possuída de um incentivo, de um estímulo, de uma força que ela pensava não possuir, e ela não consegue ser feliz se continuar debaixo dos cobertores. Ela não consegue ser feliz se ela satisfizer os seus desejos. Ela não consegue ser feliz se ela buscar a sua comodidade. Ela não consegue ter paz se ela continuar no conforto do seu leito. Ela só será feliz se ela negar a si mesma e correr no frio, na umidade, no desconforto, descalça e com pressa, e abraçar o seu querido e dizer: o que você tem, meu filhinho? Quem ama faz do sacrifício um privilégio, faz do sacrifício um prazer. Quando se ama Jesus, a morte é uma honra, o sacrifício é um privilégio, a negação é um prazer. Eu estou feliz, não porque eu gosto de sofrer, mas eu estou feliz porque eu estou sofrendo porque eu amo a Jesus. O amor a Cristo diminui as cargas. Quando Jesus está, tudo é alegria. Quando Jesus está, tudo é luz. Quando Jesus está, tudo é bálsamo. Mas quando Jesus vai embora, tudo é sofrimento. A religião se torna pesada, a obediência se torna um desconforto. Mas quando Jesus está,
tudo o que ele pede é bom, e ele garantiu isso. Ele disse para nós: vinde a mim, os que estáis cansados. Ele não disse: vinde a mim os descansados, e eu vos sobrecarregarei. No capítulo 11 de Mateus, ele diz: vinde a mim, vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, fazei o que eu vos peço, obedecei a minha palavra, de outra forma dizendo, cumpram os meus mandamentos, visitem os sofredores, confortem os angustiados, preguem o evangelho aos que estão em trevas, invistam na minha obra, façam de mim seu amigo. Tomai sobre vós o meu jugo, andem nas minhas pisadas, preguem como eu preguei, amem como eu amei, renunciem como eu renunciei. Tomem a sua cruz cada dia, sigam-me, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Colocar o corpo sobre o altar é morrer cada dia, negando-se a si mesmo, como a mãe nega-se a própria comida. Uma mãe sente-se feliz e está mais satisfeita se seus filhos estiverem de barriga cheia, mesmo que o seu estômago esteja vazio. É verdade ou não é, meus amigos? Vocês que me assistem, vocês estão me ouvindo aqui. Vejam, o amor faz isso. O amor faz com que a perda se torne ganho. O amor faz com que o vazio se torne plenitude. O amor faz com que a renúncia se torne ganho. O amor faz com que a provação e o sacrifício sejam um privilégio. É por isso que é bom servir a Jesus. Porque nós o fazemos, não é por egoísmo, não por interesses materiais, mas nós servimos a Jesus por amor. E você que serve a Jesus por amor, se você tem Jesus no seu coração, você sabe o que eu estou falando. A renúncia não vai fazer você ficar recalcado, nem depressivo, como a irmã me sugeriu, mas vai fazer você desabrochar e frutificar no jardim de Deus, porque o cristão se alegra em servir a Jesus, mesmo que esse serviço tenha que renunciar a pecados e paixões do mundo, que por sinal, se forem realizados, no final irão resultar em morte e morte eterna. Então Jesus nos tira prazeres que nos matam e nos dá deveres que nos dão vida. Jesus nunca troca algo bom seu por alguma coisa ruim. Ele sempre tira algo que parece bom, mas que é ruim, e lhe dá algo que às vezes é remédio amargo, mas que é bom. Tome a sua cruz e siga-me. Coloque o seu corpo como sacrifício vivo sobre o altar. E esse sacrifício vivo sobre o altar, exatamente pelo que eu estou falando, ele é um sacrifício santo. Ele é santo porque ele é dedicado a Deus, é especial para Deus. Não é uma coisa comum, porque o oposto de santo é comum. Então não é um sacrifício comum, é um sacrifício santo, porque ele é especial, ele é reservado para Deus. Então, este é o ponto que eu estou tentando dizer. E além de ser um sacrifício santo, é um sacrifício agradável. Exatamente pelo que eu acabei de dizer há pouco. Um sacrifício agradável. Por quê? Porque nós fazemos para alguém que nós amamos. Porque o amor que temos a Jesus e o amor que Jesus nos tem supera todo tipo de amor que há no mundo. Porque se há amor de pai, se há amor de mãe, se há amor conjugal, se há amor fraternal, todos esses tipos de amor são apenas desdobramentos do verdadeiro e único e grande amor. Como a luz do sol passando nas gotas d'água produz o desmembramento da luz nas cores do arco-íris, assim também o amor de Deus, quando chega no mundo, ele se desdobra. E para que a vida humana não se torne insuportável, o amor de Deus, a luz de Deus entra na humanidade e produz o amor maternal, o amor filial, que são apenas fragmentos, desdobramentos do verdadeiro e divino amor. Então, voltemos aqui para a palavra de Deus novamente, que diz que
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e o que mais? Agradável. Então, quando nós sabemos que não estamos amando, quando a mulher amada diz, meu bem, me espere, e você diz, olha, você que se vire, eu não tenho tempo para você, mulher. Pode ser que seja só um momento, mas pode ser que seja um sintoma de que já não estão mais perfumadas as flores daquele jardim. Então é bom regar novamente. E então, como diz o livro O Maior Discurso de Cristo, naquela sessão que fala sobre a fidelidade conjugal, disse, nunca houve amor. Ele poderá retomar, recomeçar, se vocês praticarem as primeiras atenções, aquelas bajulações do amor, aqueles carinhos, aqueles afetos, aqueles presentes, aqueles beijos, aqueles cheiros, aquelas palavras, aqueles serviços, e todo esse ritual pode resgatar novamente o amor de Deus na vida das pessoas. Então, quando não há amor, se uma mãe não ama o filho, e isso são raros casos, ela o abandona. E os filhos choram, e ela não liga para eles. Mas quando há amor, uma mãe tem a barriga cheia, estando ela vazia, se os filhos estiverem de barriga cheia. Veja bem como são as coisas. O amor, portanto, é o segredo para que a renúncia seja um privilégio. E, em vez de deprimir, exalta. Em vez de abaixar, levanta. Em vez de apagar, acende. Em vez de derrubar, faz com que você se erga e continue vitoriosamente no caminho de Cristo, tomando sua cruz a cada dia e seguindo de acordo com o que Ele mandar. E esse conselho de Jesus não é para algumas pessoas. Se vocês perceberem em Lucas 9:23, ele diz assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Se alguém quiser vir após mim, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A segunda coisa que nós queremos destacar nessa noite está no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí está uma grande questão. Quando a pessoa coloca o seu corpo no altar, eu disse, a mente, ela passa por uma renovação. Ela passa por uma mudança. As pessoas começam a ver coisas que não viam antes. Começam a perceber coisas que não percebiam antes. O gosto por algumas coisas muda. Aquilo que a pessoa gostava, para de gostar. Aquilo que a pessoa tinha aversão, não é? Ela passa a apreciar. E aquilo que a pessoa apreciava, ela toma aversão. Por quê? Porque novos valores, novas percepções, novas consciências desabrocham quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Então, na realidade, a mente, ela é transformada. E essa transformação da mente não é uma coisa que é feita à revelia da pessoa. Não é feita à revelia de sua vontade. Por quê? Porque quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela, de alguma forma, toma consciência de coisas que ela antes não tinha tomado consciência. Então, ela é convidada a cooperar com Deus. O Espírito Santo faz um trabalho da vida da pessoa, mas a pessoa coopera com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos cooperar com Deus. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Note, o trabalho é de Deus, mas a permissão e a cooperação é do ser humano. Guarda o que tens, diz a palavra de Deus, para que ninguém tome a tua coroa. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Então perceba que o ser humano precisa cooperar, e uma vez que sua mente é iluminada e despertada para ser um cristão, ela agora toma consciência, e ela tem que exercer juízo, arbítrio, decisão, escolha, renúncia, preferência. Por que ela precisa fazer isso? Porque sua mente agora foi despertada. E ela agora, quando ela é despertada, ela percebe que o que ela estava cultivando como entretenimento, diversão, não combina com a palavra de Deus. Um jovem, uma senhora, um irmão,
uma pessoa qualquer, quando ela percebe, o comerciante, o profissional, quando se torna um cristão, ele percebe se sua prática, se seu entretenimento, se suas diversões, se estão de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa agora é convidada pelo Espírito Santo a tomar uma decisão. Ela não pode esperar que o Espírito de Deus desça do céu e desligue a TV. Se está passando alguma coisa, ou se está assistindo alguma coisa contrária à vontade de Deus. Ela não pode esperar. Ela tem que, pelo insight da palavra de Deus, ela já tem consciência, e ela vai dizer, não, esse tipo de coisa eu não posso assistir. Esse tipo de música eu não posso ouvir. Esse tipo de sexualidade eu não posso praticar. E a pessoa fica nessa luta, mas ela sente realizada e sente satisfação, renunciando, porque sabe que ela está andando de acordo com o Espírito, ela está se colocando em harmonia com a vontade de Deus. Então ele diz, a mente, ele diz aqui o seguinte, não vos conformeis com este século, porque o século está ao nosso redor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E agora a mente é renovada. E ele conclui dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, se nós nos tornamos cristãos, e muitos se tornam cristãos, aceitam a palavra de Deus, mas no decorrer da caminhada cristã, essas pessoas não passam por essa renovação. Então o que acontece na vida dessas pessoas? Elas não resistem ao mundo. Elas não se tornam os crentes inconformados. Nós crentes somos inconformados. Nós somos contestadores. Contestamos o mundo. Contestamos os valores do mundo. Contestamos a sexualidade do mundo. Contestamos o mundo. Quando o mundo contesta que a sexualidade, a religião não deve contestar, nós contestamos a contestação que eles fazem contra a sexualidade cristã. Nós contestamos. Nós protestamos. Nós nos opomos aos valores do mundo, porque nós queremos seguir a Cristo, em Cristo, por Cristo viver, porque só em Cristo tem salvação. Então nós nos levantamos, não estamos conformados mais com o mundo, estávamos, mas não estamos mais, e convidamos outros que nos assistem agora a serem inconformados, colocar o corpo no altar do sacrifício, tomar cada dia a sua cruz, segui-lo, e vem, amigo, ser um inconformado juntamente conosco, um inconformado com o mundo, mas alguém que pôs a vida em conformidade com a palavra de Deus a cada dia. E aí, o Espírito de Deus vai iluminar a sua mente, e a cada dia você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não errará o caminho. E quem não erra o caminho, vai chegar ao destino certo. E o destino certo é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, e você está convidado para isso. Meus prezados irmãos, irmãs e amigos que nos assistem, nesse momento eu lhe convido a depositar o seu corpo como sacrifício vivo sobre o altar e a resistir a todas as influências que estão ao nosso redor neste mundo, para conhecer a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, como mordomos fiéis, que estão comprometidos com Deus. E eu agora peço a permissão para orar com você nesse momento. Curve a cabeça onde você está e ore comigo agora. Pai Celestial, nós colocamos a nossa vida, o nosso corpo sobre o altar, em sacrifício vivo, para andar cada dia com Jesus. Tomar a nossa cruz. Podemos estar em situações diferentes, sofrendo, doentes, mas nós não desistiremos do Senhor, porque o Senhor não desistiu e não desistirá de nós. E que nós, Senhor, não sejamos conformados, manipulados, enquadrados pelos valores do mundo, mas que nós resistamos, repelamos os valores do mundo e nos conformemos com a boa, perfeita, com a agradável vontade de Deus. E assim, esperamos receber o teu bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que a tua bênção esteja com todos os que nos assistem,
todos que estão aqui presentes, com nossas famílias e nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos ter o batismo, que é o festival que os anjos sempre aguardam assistir. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por muitos justos que não precisam de arrependimento. E nós temos hoje, que logo será batizado pelo pastor Clairton Oliveira, administrador de uma de nossas regiões, essa região aqui da União Norte, o Maicon Vitor Correia Ferreira. O Maicon está na idade em que Jesus foi emancipado. 12 anos era o período de emancipação das crianças em Israel naquele tempo. Uma idade boa e perfeita e agradável para ser batizado. Clairton, o pastor Clairton, nesta hora vai batizar o Maicon. E você, Maicon, porque você decidiu seguir a Jesus, porque Jesus assim ordenou. Agora o pastor Clairton, seguindo a ordem do mestre e a sua decisão pessoal, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de um milagre, meu Senhor. Preciso do teu toque de amor. Toda vez que eu estive a desanimar, cansei e desisti de te chamar. Os meus olhos não podiam enxergar o teu sacrifício por mim. Eu dependo de ti, Senhor. Já percebi porque livre hoje sou. Eu me entrego, ó Deus, em tuas mãos, pois milagres eu sei que farás se eu abrir meu coração. Eu preciso da tua graça e perdão. Tu és o Deus da minha adoração. Se quiseres, sei que podes me tocar. Somente a minha fé vai me curar. Como não acreditar em teu amor? Pois sou um milagre, enfim. Eu dependo de ti, Senhor. Já percebi porque livre hoje sou. Eu me entrego, ó Deus, em tuas mãos. Tua graça me basta e teu
amor é sem fim. Tu doaste a vida, foi tudo por mim. Eu te agradeço, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Já percebi porque livre hoje sou. Eu me entrego, ó Deus, em tuas mãos. Eu me entrego, ó Deus, em tuas mãos. Eu me entrego, ó Deus, em tuas mãos. Pois milagres eu sei que farás, se eu abrir meu coração. Se eu abrir meu coração, se eu abrir meu coração, amém. Oremos agora. Repita comigo as palavras que eu direi, que é uma oração de entrega de nossa vida e de renovação da nossa entrega nas mãos de Deus. Pai Celestial, deposito agora o meu corpo no teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável. Não quero me conformar com os valores deste mundo, mas quero ser um fiel mordomo do Senhor, conhecendo e vivendo a perfeita, agradável vontade de Deus. Coloco-me no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Agradecemos a presença aqui da